Beleza, pessoal. Boa noite para todos. Nós estamos aí com 16 alunos, por enquanto, em sala de aula. Alguns deles, pelos nomes, eu já conheço. Para quem não me conhece, eu sou o professor Kleber Gouveia, sou professor de... Boa noite, Sheila. Sou professor de Direito Tributário, tá? Além de Direito Empresarial no IESB, principalmente Ceilândia. Também já ministrei algumas disciplinas no IESB Norte. E para quem não me conhece, é um grande prazer estar aqui para passar algumas informações sobre o direito tributário, em especial matéria ou conteúdo que é mais cobrado na prova da ordem. Note, o programa de direito tributário, pessoal, ele é muito grande, mas alguns elementos de direito tributário, na pesquisa que eu fiz durante vários anos, eu consegui identificar alguns pontos que são os mais cobrados na prova da ordem. E, geralmente, por exemplo, a última prova que nós tivemos há umas 2, 3 semanas atrás, do que nós prevíamos, foi cobrado 3 questões de competência, uma de administração tributária e a outra de crédito tributário. Quer dizer, então, coincidiu exatamente com o que nós prevíamos, 50% ou mais relativo à competência e o restante dividido entre administração tributária, crédito tributário e também limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado. Então, preparei um material, pessoal, que vai ser apresentado em duas aulas. Aula de hoje, tá? Que vai até às 19 horas, e segunda-feira nós teremos o mesmo horário, 18 às 19, a finalização dessa aula de hoje. Quem não assistiu hoje, essa primeira aula, poderá assistir na sexta-feira pela manhã, de 11 a meio-dia, e na outra sexta-feira, de 11 a meio-dia também, tá certo? Mas vamos começar aí, pessoal, com alguns pontos importantes do direito tributário que vocês precisam conhecer para poder ter sucesso na prova da ordem. Eu tenho certeza que com o que vocês terão nessas duas aulas, mais o que vocês vão obter de conhecimento com os professores das disciplinas, para quem não é meu aluno, estou vendo aqui que alguns são meus alunos, né? Seja de estágio ou mesmo de tributário ou de empresarial, vai ser o suficiente para você, pelo menos, compreender e, se possível, gabaritar a prova da ordem, que não é uma prova difícil, muito embora existam preconceitos em relação à nossa matéria. Mas, vamos lá, pessoal. Nosso material está dividido em basicamente 5 partes. Primeira parte, eu vou falar aqui da parte básica, de que seria a conceituação de tributo, com seus elementos principais. Depois passaremos a uma análise das espécies tributárias, seja na classificação legal, que é do CTN, do Código Tributário Nacional, ou mesmo aquela que é admitida pela Constituição Federal e ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. E, por fim, falaremos de crédito tributário, obrigações tributárias e administração tributária. O que fica fora dessas duas aulas? A parte de privilégios e garantias do crédito tributário, que você já estuda, na verdade, basicamente, lá na disciplina Direito Empresarial, na parte de Direito Falimentar e Recuperacional. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto que vocês têm que saber. Fontes do direito tributário. Pessoal, eu falo sempre para meus alunos de direito tributário, se você estudou tudo que tinha que estudar e está na véspera da prova da ordem, leia a Constituição Federal, na parte que diz do capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional. E lá você vai ter a base, ou pelo menos 3 ou 4 questões que serão cobradas pelo examinador, estarão, com certeza, pessoal, descritas entre o artigo 145 e 162 do Código Tributário Nacional. Eu botei 161, mas 162 que trata lá da questão da lei complementar. Mas, basicamente, entre os artigos 145 e 161, você tem tudo o que você precisa para gabaritar. Das 5, pelo menos 3 questões são tiradas do texto constitucional. E lá na Constituição Federal, pessoal, o direito tributário ele é visto sob 3 prismas. Primeiro, estabelece a questão da competência tributária.
Em segundo lugar, ele vai falar das limitações ao exercício dessa competência. E, por fim, vai trazer uma parte do sistema tributário que trata da repartição de receitas tributárias. Só que, veja, ainda que a fonte do direito tributário seja basicamente a Constituição, você tem outras fontes, ou seja, legislações infraconstitucionais que tratam sobre direito tributário, seja na parte geral ou específica. Em relação à parte geral, você tem o Código Tributário Nacional e anotem, pessoal, já caiu na prova da ordem. O Código Tributário Nacional, ele é de 1966. Só que, em 66, não existia lei complementar. Porém, a Constituição de 88 estabeleceu que toda a matéria geral de tributos e finanças públicas no Brasil estará sob reserva de lei complementar. Significa que o Código Tributário Nacional, ainda que não tenha nascido na forma de uma lei complementar, ele foi recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar federal. Tá? Então, primeiro ponto que você tem que saber é isso. Segundo, pessoal, o CTN, esse Código Tributário Nacional, ele traz no seu artigo 3º um conceito de tributo. E esse conceito, ele carrega algumas características que você tem que conhecer, que está aí no material de vocês, está sendo apresentado. Pessoal, para o Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, instituída por lei que não constitua sanção ou penalidade por ato ilícito e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Significa, pessoal, que você tem necessariamente, para entender o que é o tributo, o que é o objeto do direito tributário, você tem que saber quais são as características, quais são os elementos que compõem a figura do tributo. E veja só, tributo é gênero, que comporta 5 espécies de acordo com a Constituição Federal. Está aqui, pessoal, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Mas, enquanto conceito, primeira característica importante do tributo é uma prestação pecuniária. Formas de cobrança do tributo, você tem várias estabelecidas pela lei e pela legislação, mas todas elas serão definidas como pecúnia, dinheiro. Ou seja, se cai na prova da ordem que a quitação do tributo se dará em pecúnia, tá certo? Se dará em labore, errado. Se dará in natura, errado. Parece absurdo, mas pode cair na prova de vocês e você não vai cair nessa pegadinha. Segundo elemento, é uma prestação pecuniária e compulsória. Por que ela é compulsória? Porque é obrigatória, pessoal. E ela é obrigatória porque é instituída por lei. Pessoal, prova da ordem, coloca lá o conceito de tributo extraído do Código Tributário Nacional e ele tira que é instituído por lei e coloca legislação tributária. Está errado, pessoal, porque a legislação tributária, ela admite a lei, mas também admite um decreto, admite uma portaria, uma resolução, tá? Então, o tributo, para ser instituído, tem que ser por lei. Em regra, para ser majorado, tem que ser por lei. Para ser reduzido, por lei. Para ser extinto, tem que ser por lei. Pessoal, que não constitua sanção por ato ilícito, penalidade por ato ilícito. Significa dizer, pessoal, que o tributo, você não vai tributar atividades ilegais, mas nada impede que o Estado possa tributar a renda do traficante, por exemplo. Cobre IPTU de uma casa que explora prostituição, de um veículo, de um traficante, por exemplo. Pessoal, isso nós chamamos de princípio do non-olet, ou seja, tributo não tem cheiro. Pouco importa a origem remota da renda da pessoa, do contribuinte. Se ele obteve renda ou provento de qualquer natureza, ele vai pagar imposto de renda. Se você realizou o fato gerador do IPTU, independentemente da utilização do imóvel, você vai pagar, vai ter a obrigação tributária principal de pagar IPTU e ainda a taxa de limpeza pública. Pessoal, última característica dessa figura, deste Instituto do Tributo, que é ser uma atividade administrativa plenamente vinculada. Pessoal, só quem realiza o lançamento,
Só quem tem competência para realizar o lançamento tributário, que é a cobrança do tributo, é a autoridade administrativa competente. Se é uma atividade, se é uma autoridade administrativa, essa autoridade administrativa pratica atos administrativos, mas não é qualquer ato, pessoal. Quando se fala de instituição, cobrança, majoração, redução de tributos, essa cobrança se dará através de uma atividade administrativa plenamente vinculada. Significa que não cabe discricionariedade, oportunidade de conveniência da administração pública quando se fala de cobrança, instituição de tributo. Pessoal, essas são as características básicas da figura do tributo. Lembrando que tributo, pessoal, é gênero que comporta 5 espécies tributárias. Quais sejam? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições especiais de natureza social, interventiva ou parafiscal. Pessoal, quando você fala de espécies tributárias, significa que cada espécie tributária tem, na verdade, uma característica. E essas características estão definidas num fato que gera uma obrigação tributária, que nós chamamos de fato gerador. Então, quando você estuda direito tributário, eu falo sempre para meus alunos, pessoal, o direito tributário ele tem que ser estudado, ele tem que ser visto de acordo com o que nós chamamos de linha do tempo do tributo. Que está aqui, pessoal. Cadê? Eu não coloquei, mas eu vou falar para vocês o que seria a linha do tempo do tributo. Pessoal, linha do tempo do tributo é o seguinte, ela começa com uma situação que está definida no conceito de tributo, que é o quê? Instituição por lei. Então, para que você tenha uma obrigação tributária de pagar qualquer tipo de tributo, primeiro, aquele que é competente para instituir o tributo e quem são os entes competentes para instituir os tributos. Pessoal, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Pessoal, conceito mais importante do direito tributário. Quando você entende competência, você mata pelo menos umas 4 questões fáceis da OAB. Você jamais vai cair em pegadinha de examinador de concurso público que cobre, por exemplo, a disciplina de direito tributário. Por quê? Porque competência, pessoal, olha só, é essa autorização constitucional, pessoal, não é legal, é constitucional para que cada ente tributante, quem são os entes tributantes? União, estados, Distrito Federal, municípios possam instituir por lei os seus tributos. Significa que quando você fala de uma fundação pública, de uma sociedade de economia mista, de uma autarquia federal, estadual, municipal, esses entes, essas entidades da administração pública indireta não possuem competência para instituir tributos, para legislar sobre tributos. Só quem tem competência para instituir, majorar, reduzir ou extinguir tributos são os entes tributantes. E quem são os entes tributantes? União, estados, municípios e Distrito Federal. Cada um com sua competência. Veja, a União possui competência originária para instituir impostos, para instituir taxas, para instituir contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios em caso de guerra, calamidade, investimento urgente e contribuições especiais, no caso de natureza social, interventiva ou parafiscal. Ao mesmo tempo, a Constituição Federal, que não cria tributo, pessoal, Constituição Federal não cria tributo, mas distribui as competências. Então, a Constituição Federal estabelece quais são os tributos de competência da União, a Constituição Federal estabelece quais são os tributos de competência dos estados e do Distrito Federal, e dos municípios e do Distrito Federal. Significa, pessoal, olha só, o DF, ele cumula as competências estaduais e municipais. Ela tem, então, o Distrito Federal tem uma competência cumulativa, porque todos os tributos que são de competência dos estados
poderão ser instituídos pelo Distrito Federal, através de lei. Todos os tributos de competência dos municípios poderão ser instituídos pelo Distrito Federal, porque ele tem uma competência cumulativa. Pessoal, veja, essa competência, então, é essa outorga, essa autorização, essa permissão constitucional para que cada ente federativo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, pessoal, só esses possuem competências. Cada um com sua competência possa instituir, possa majorar, possa reduzir, possa extinguir tributos, pessoal. Se eu tenho esse conceito de competência tributária, que é uma vocação, que é uma autorização, que é uma outorga constitucional para a extinção de tributos, você tem um outro instituto que está aí no nosso material, que chama-se capacidade tributária ativa. O que seria essa capacidade tributária ativa? Pessoal, a capacidade tributária ativa nada mais é do que uma transferência não de competência, mas uma transferência daquele que é competente para outro ente ou entidade, para que essa possa cobrar, fiscalizar e ficar com o fruto da fiscalização do tributo, pessoal. Note, eu não estou transferindo competência, que competência não se transfere, competência não prescreve. O que eu estou transferindo é tão somente o que nós chamamos de capacidade tributária ativa. Última prova da ordem. Caiu uma questão sobre capacidade tributária ativa e competência. Qual foi qual foi o enunciado e qual seria a questão? Veja, quando eu distribuo as competências aqui, pessoal, tem um tributo em especial que é de competência da União, que é o Imposto Territorial Rural, ok? Que é um tributo que você cobra de quem tem o quê? Glebas rurais. Quem tem uma fazenda, tem um sítio, tem um imóvel que não seja definido como imóvel urbano, porque se for urbano, é IPTU de competência dos municípios e do DF. Então, a prova era o seguinte, a União, o município Alfa, ele celebrou um convênio, ou seja, por lei, ele celebrou um convênio com a União, buscando o quê? A cobrança e fiscalização do tributo chamado ITR. E a pergunta era, se é possível essa transferência, pessoal, é possível essa transferência, mas o que está se transferindo é a competência ou é a capacidade tributária ativa? Pessoal, é a capacidade tributária ativa. Então, a pergunta era se era possível, se tratava de competência que estava sendo transferida ou capacidade tributária ativa, e se era permitido, através de uma lei, a União celebrar esse convênio com o município, e esse município passa a ser o quê? Responsável pela cobrança, pela fiscalização e por ficar com 100% da arrecadação. Pessoal, questão fácil, se você conhecer. Caso você saiba diferenciar esse conceito de competência com o de capacidade tributária ativa. Então, pessoal, competência é o quê? Competência é aquela autorização constitucional para que o ente federativo, o ente tributante, União, Estados, Distrito Federal e municípios possam, por lei, instituir, possam majorar, possam reduzir e possam, inclusive, extinguir um tributo. Tá certo? E a capacidade tributária ativa? Capacidade tributária ativa é uma transferência legal da possibilidade, né? Ou seja, da cobrança, da fiscalização e do fruto daquele produto, do tributo, seja o que transferido para um outro ente federativo ou para uma entidade. Exemplo clássico de uma capacidade tributária ativa são as taxas cobradas pelas autarquias. Pessoal, uma autarquia federal, ela cobra taxa de serviço, ou de fiscalização ou de serviço. Essas taxas são espécies tributárias. Se a autarquia é federal, a taxa ela é criada por uma lei federal. Quem é competente para legislar? União. Só que a União vai e transfere a capacidade tributária ativa para que aquela entidade da administração pública indireta, qual seja a autarquia, possa fiscalizar, possa arrecadar, possa cobrar
o valor da taxa ficar com 100% do fruto daquela arrecadação. Pessoal, note, não está sendo transferido competência, porque competência não se transfere. Ok? Pessoal, falamos então de dois institutos importantes, competência e capacidade tributária ativa. Um constitucional e o outro legal. E quais são as funções do tributo, pessoal? Funções do tributo. São 3 as funções do tributo. Primeiro, o tributo poderá ter o quê? Uma função extrafiscal, uma função fiscal e uma função parafiscal. Pessoal, quando você fala que o tributo ele tem uma função fiscal, significa que ele existe, ele foi criado, ele foi instituído tão somente para arrecadar. Arrecadar para fazer o quê? Para integrar uma coisa chamada orçamento público, e dentro desse orçamento, o Estado, o município, a própria União vai dividir valores de acordo com o quê? Com a composição, com a confecção da lei orçamentária anual, tá certo? Agora, um exemplo clássico de um imposto que tem natureza fiscal é o próprio imposto de renda. Agora, existem tributos que têm a natureza extrafiscal. E quando você fala de extrafiscalidade fática ou econômica, existe quando um tributo é criado não necessariamente para arrecadar, para poder fazer frente aos gastos públicos para compor um negócio chamado orçamento. Mas aquele tributo, ele tem a função dele, que seria principal ou principal, a de regular mercado. Então, aqueles tributos que têm uma função extrafiscal são tributos que têm uma natureza de controlar mercado, regular mercado. E quais são esses tributos que têm extrafiscalidade ou são extrafiscais? O imposto de importação, o imposto de exportação, que são chamados pela Fundação Getúlio Vargas como tributos aduaneiros. Imposto sobre operações financeiras, o IOF. Imposto sobre produtos industrializados, o IPI. São tributos que são extrafiscais porque eles arrecadam, claro, mas a função dele principal não é arrecadatória, e sim o quê? De regular ou controlar o mercado. Por isso, daí a questão da extrafiscalidade. Ele está além da fiscalidade, ou seja, fiscalidade é cobrar, arrecadar. Extrafiscalidade, ele arrecada, porém, em algumas situações, ele pode ficar zerado. Como é a questão do IPI. Muitas vezes, quando o governo federal, ele quer fomentar, por exemplo, a indústria, em alguma área da indústria, ele vai e zera o IPI. Pessoal, quando ele zera o IPI, ele não vai arrecadar, mas está regulando o mercado. Né? Isso aí a gente chama de extrafiscalidade. E a última função são os tributos parafiscais. Pessoal, um tributo que é parafiscal é aquele que existe para custear, para financiar atividades profissionais, como é o caso, por exemplo, dos conselhos profissionais, conselho de odontologia, da própria OAB, né? Conselho de medicina, conselho de administração. Então, as anuidades que são cobradas, na verdade, são o quê? São contribuições especiais de natureza parafiscal. Pessoal, essas são as funções dos tributos. Função fiscal, extrafiscal e parafiscal. E por que eu detalhei essas 3 funções? Porque quando cai na prova da ordem, o examinador ele fala da fiscalidade, da extrafiscalidade do tributo, da parafiscalidade do tributo. Agora você já sabe que os tributos eles são fiscais quando eles existem para a sua arrecadar, só arrecadar. Eles podem ser extrafiscais quando tem uma natureza controladora de mercado, regular mercado, balança comercial, por exemplo, quando se fala dos tributos aduaneiros, importação e exportação. Eles podem ser parafiscais, que existem para custear, para financiar atividades profissionais, como o caso aí da contribuição sindical, ainda que hoje exista uma discussão sobre a contribuição fiscal sindical ainda ser o que tributo. Por quê? Porque na reforma de 2017, reforma trabalhista, eles estabeleceram uma faculdade
do empregado contribuir ou não com a contribuição sindical. Se no conceito de tributo, olha só, pessoal, o conceito de tributo diz que tributo é prestação pecuniária compulsória, e vem a reforma trabalhista, e fala que o tributo, a contribuição sindical, ela passa a ser facultativa, ela já contrariou uma característica importante, fundamental da figura do tributo, do conceito de tributo. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Agora vamos tratar aqui de algumas características das espécies tributárias. Já falei para vocês que nós temos duas classificações. Professor, não é só uma que fala de 5 espécies? Pois é, pessoal. Mas se você se deparar, se você enfrentar o Código Tributário Nacional, o CTN, ele admite a existência de 3 espécies tributárias, que são os impostos, as taxas e as contribuições. Só que aí veio a Constituição de 88 e acrescentou mais 2 categorias ou 2 espécies de tributos, que seriam os empréstimos compulsórios, instituídos em situações extraordinárias. Quais seriam as situações extraordinárias? Guerra externa, calamidade, investimento urgente e de relevante interesse nacional. E ainda criou mais uma espécie tributária, que foram as contribuições especiais de natureza finalística, que tenha por objeto custear, né, a área social, intervir na economia com os CIDs, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, ou para fiscal, que seriam exatamente aquelas contribuições para financiar atividades profissionais, como são as anuidades da OAB, dos conselhos de medicina, de odontologia, administração, etc. Pessoal, veja, se na prova da ordem pergunta da classificação legal, ou seja, aquela que está estabelecida no CTN, muito embora, repito, talvez ele não faça isso. Por quê? Porque vai encher, vai ter uma enxurrada de recursos. Falam assim, não, as espécies tributárias são aquelas que estão na Constituição Federal, são as 5, e não do CTN. Mas, se existir uma situação como essa, do examinador cobrar, por exemplo, falar o seguinte, que as espécies tributárias, de acordo com o Código Tributário Nacional, são 3. Impostos, taxas e contribuições. Agora, de acordo com a classificação constitucional, são 5 as espécies tributárias: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Meus amigos, importante, importantíssimo. Dessas 5 espécies tributárias, você tem 3 espécies que são definidas pelo seu fato gerador. Pessoal, o que seria o fato gerador? Seria uma situação que está descrita em lei, que quando você, contribuinte, realiza aquela situação, faz gerar uma obrigação tributária. E essa obrigação tributária pode ser na forma de imposto, de uma taxa ou de uma contribuição de melhoria, um empréstimo compulsório ou uma contribuição especial. Então, você compreender, pessoal, entender o que é o fato gerador é muito, muito importante. Por quê? Porque pelo fato gerador, você vai definir se aquele tributo, aquele tributo que está sendo discutido no enunciado, trata-se de um imposto, se ele é uma taxa, se ele é uma contribuição de melhoria, se ele eventualmente é um empréstimo compulsório ou uma contribuição especial. Note que desses 5, 3 são definidos pelo seu fato gerador, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Professor, por que o empréstimo compulsório não é definido pelo fato gerador? Por que as contribuições especiais não são definidas pelo seu fato gerador? Porque essas duas espécies tributárias aqui, pessoal, essas derradeiras, elas admitem o que nós chamamos de bitributação. Eu posso criar, numa situação de guerra, por exemplo, externa, a União Federal, por lei complementar federal, criar o empréstimo compulsório. E ao criar o empréstimo compulsório,
Um elemento obrigatório é você definir qual é o fato gerador. Como o empréstimo compulsório é uma situação extraordinária e admite a bitributação, significa que é uma situação de guerra. A União, que é competente para instituir o empréstimo compulsório, só a União pode fazer isso, ela pode definir como fato gerador um outro já existente, como, por exemplo, pegar o fato gerador do IPTU e jogar no empréstimo compulsório. E aí, qual seria a situação? Numa situação de guerra externa declarada, a União, por lei complementar federal, instituiria o empréstimo compulsório e falar o seguinte: a partir de hoje, quem realizar o fato gerador do IPTU, que é ser proprietário de imóvel urbano, vai ter que recolher para o município o IPTU e para a União o empréstimo compulsório. Pessoal, note que só 3 tributos são definidos pelo seu fato gerador: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Os empréstimos compulsórios não são definidos pelo fato gerador, pessoal. Isso cai na prova da ordem, e quando cai é um arraso. Empréstimos compulsórios são tributos vocacionados à bitributação. Significa que eles não são definidos pelo fato gerador. Fato gerador do empréstimo compulsório de guerra não é guerra. Pode ser o quê? Pode ser aquisição de produtos, pode ser circulação de mercadorias, pode ser aquisição de produtos importados, venda de produtos, exportar produtos, ser proprietário de imóvel, ser proprietário de veículo. Pessoal, uma situação de guerra extraordinária, a União, que é a única que tem competência para instituir as contribuições, os empréstimos compulsórios, ele pode eleger qualquer fato gerador. Professor, inclusive, importante, eu li a última prova da OAB e caiu uma questão tratando uma coisa parecida com isso, só que tratava aqui do imposto extraordinário de guerra. Pessoal, se você olhar esse quadro de competências aqui, ó, a União, só a União ela é competente para instituir impostos. Quais impostos? O imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, o ITR, que é Imposto Territorial Rural, o Imposto de Renda, o Imposto Territorial Rural, o IEG. O que é o IEG? Imposto Extraordinário de Guerra. Professor, mas você acabou de falar de empréstimo compulsório. Pois é. Numa situação de guerra externa, e não pode ser interna, não pode ser guerra civil, não caia nessa pegadinha, União, por lei complementar federal, instituiu o empréstimo compulsório para custear uma situação de guerra interna, guerra civil. Errado, só guerra externa, iminente ou declarada. Só que numa situação uma situação extraordinária, a União poderá, por lei, sempre por lei, pessoal, criar 2 tributos: o empréstimo compulsório de guerra e o imposto extraordinário de guerra. Pessoal, qual que caiu na prova da ordem? O imposto extraordinário de guerra. E como que caiu? Que numa situação, o Brasil teve guerra declarada por um país X. E nessa situação, a União, por lei ordinária, criou o empréstimo compulsório, que cessou a sua cobrança com o final da guerra. Corretíssimo. Mas, nessa situação de guerra, poderia criar o imposto, o empréstimo compulsório de guerra? Poderia. Qual a diferença? Pessoal, imposto, você pagou, você não vai ter ele restituído. Você vai ter uma contrapartida através de que? Serviços, obras públicas que o Estado vai realizar através de um negócio chamado orçamento. Agora, quando você fala de empréstimo, qual é a natureza do empréstimo compulsório? Pessoal, o nome já fala, é um empréstimo. Se ele é um empréstimo, ele será restituído dentro do quê? Do prazo que a lei definir. Então, o imposto extraordinário de guerra será devolvido? Não. Agora, o empréstimo extraordinário de guerra vai ser devolvido. Por quê? Porque é um empréstimo obrigatório. Um empréstimo compulsório. Pessoal, veja, falei para vocês 5 espécies tributárias. Quais são as que são definidas pelo seu fato gerador? Os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. E o empréstimo compulsório? Natureza
restituível, porque é empréstimo, e as contribuições de melhoria, contribuições especiais. Professor, contribuição especial, ela tem um fatiador específico? Não, porque, a exemplo do empréstimo compulsório, as contribuições especiais, seja de natureza social, como a contribuição previdenciária, seja de natureza interventiva, como CID combustíveis, ou mesmo parafiscal, contribuição para custear atividades profissionais, elas terão uma natureza finalística. Foram criados para aquela finalidade. O professor Maisel falou que desses 5, 3 são definidos pelo seu fato gerador. Falei quais são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Professor, o imposto, ele tem seu fato gerador lastreado em quê? Pessoal, no patrimônio ou serviço prestado pelo contribuinte. Olha só, uma coisa é um serviço prestado para o contribuinte e outra é o contribuinte prestando um serviço e pagando o imposto por essa prestação de serviço. Qual é o caso do imposto sobre serviço, o ISS. Então, quando você fala de patrimônio, pessoal, você está diante de um tributo que tem um fatiador, que tem como fatiador um signo presuntivo de riqueza, ou seja, você demonstra seu patrimônio e, diante daquela demonstração, você vai pagar um imposto. Qual imposto? Depende. Se for o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, você está sendo tributado por quê? Porque você é proprietário de imóvel urbano. Se eu sou proprietário de um veículo automotor, eu vou ser tributado porque eu sou proprietário de veículo automotor, IPVA. Se eu importo produtos, vou pagar imposto de importação. E se eu exportar, o imposto de exportação. Veja, os fatos geradores dos impostos, que é a primeira espécie tributária, são definidos por um signo presuntivo de riqueza, como caiu na prova da ordem. Ou seja, está definido pelo patrimônio que você apresenta, ou serviço que você presta, você contribuinte presta. Pessoal, o imposto, ele é chamado também pelo examinador, pela doutrina, pela jurisprudência, como um tributo não vinculado, desvinculado, sem causa. Pessoal, olha só, tributo não vinculado, desvinculado, sem causa. O que seria essa não vinculação dos impostos? Pessoal, a não vinculação tem a ver que a renda, a receita do imposto, em regra, ele não pode ter uma destinação específica, ele não pode ser direcionado para custear uma obra ou um serviço público prestado ou disponibilizado pelo Estado. Pessoal, essa não vinculação significa que quando você paga, por exemplo, o seu IPTU, você não pode falar o seguinte, que o IPTU que eu pago terá 10% da receita do IPTU no Distrito Federal será destinado para a construção de casas próprias. Isso aí você estaria vinculando a receita de IPTU para uma obra específica ou para um serviço específico. Pessoal, imposto é tributo não vinculado ou desvinculado. Importante, você tem um princípio que já caiu várias vezes na prova da ordem, que a gente chama de princípio da não afetação de receitas de impostos. E o que ele está falando? Ele está, na verdade, confirmando o que eu falei há pouco, que seria que não pode, que as receitas decorrentes dos tributos, arrecadado com um tributo chamado imposto, não terão uma destinação específica a uma obra ou um serviço público. Pessoal, isso a gente chama de tributo não vinculado. Professor, existe exceção? Existem exceções. Quais são as exceções ao princípio da não vinculação ou não afetação de impostos? Pessoal, saúde básica, educação básica e fomento à fiscalização tributária. Fora isso, pessoal, não pode vincular. Dentro desse exemplo, se eu pegar, por exemplo, no Distrito Federal, eu destino
2% do que foi arrecadado com o Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, para a saúde básica. Pode? Pode, por quê? É exceção. Eu pego 1% e destino para a educação básica. Pode? Pode, por quê? Porque é exceção. Agora eu vou pegar 5% e vou destinar para saneamento básico. Não pode, pessoal. Por quê? Porque não está dentro das exceções. Não está dentro das exceções previstas pela Constituição Federal. Pessoal, princípio da não afetação das receitas de impostos. Falei que são 3, não é isso, pessoal? 3 as espécies tributárias definidas pelo seu fato gerador. Primeiro, os impostos. Segundo, as taxas. Pessoal, não confundam taxa enquanto espécie tributária com tarifa. Pessoal, tarifa decorre de um preço público controlado. A tarifa não é espécie tributária. A tarifa decorre de um contrato administrativo que o ente concedente firmou com uma concessionária, por exemplo. A tarifa não é espécie tributária. E a taxa, pessoal, a taxa é. E qual seria o fato ou os fatos geradores das taxas? Pessoal, olha só, são dois os fatos geradores possíveis para a taxa. Primeiro, a gente chama de serviço público específico e divisível. Primeiro fato gerador possível. Segundo fato gerador possível, as taxas. O efetivo exercício do poder de polícia. Pessoal, poder de polícia, que é o poder de fiscalização administrativa. Significa dizer que sempre que o Estado, o ente competente, qual ente competente? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, prestarem um serviço específico e divisível para o contribuinte, esse contribuinte vai o quê? Vai remunerar o Estado por aquele serviço. Pessoal, quando você fala, então, de taxa, é o serviço público específico e divisível ou o efetivo exercício do poder de polícia. Pessoal, o que seria o efetivo poder de polícia? Poder de fiscalização do Estado. Eu preciso de um alvará de construção. Eu vou na administração pública, pago uma taxa para que o Estado possa o quê? Me fiscalizar e emitir um documento. Qual documento? O alvará de construção. Eu tenho um veículo, eu pago o IPTU, o IPVA, e pago uma taxa de licenciamento de veículo. Essa taxa de licenciamento de veículo você está pagando para que o Estado possa o quê? Emitir o seu certificado de registro de veículo, para que ele possa promover a fiscalização daquele serviço. Pessoal, taxa, então, é um tributo que é chamado, olha só, pessoal, atenção, sinônimos para a taxa. Tributo vinculado. Imposto é não vinculado. Taxa, vinculado. Também pode ser chamado de tributo bilateral. Por que é bilateral? O Estado presta um serviço ou fiscaliza e você remunera o Estado por aquele serviço. Tributo sinalagmático. Pessoal, sinalagma. Direitos e deveres. Você presta o serviço e eu te remunero por aquele serviço. Tributo contraprestacional. O Estado presta um serviço específico divisível ou realiza um poder de polícia, ou seja, poder de fiscalização, e eu vou remunerar. Em contrapartida, eu remunero o Estado por aquele serviço prestado. Pessoal, olha só. 3 tributos são definidos pelo seu fato gerador: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. E a contribuição de melhoria, qual seria o fato gerador da contribuição de melhoria? Pessoal, muita atenção. É um tributo que não é cobrado, geralmente não é cobrado, porém, é um tributo que cai muito em primeira fase e segunda fase da prova da ordem. Contribuição de melhoria. Imposto está ligado ao patrimônio. Taxa está ligada a serviço público específico ou divisível ou efetivo exercício do poder de polícia. E a contribuição de melhoria, pessoal? Contribuição de melhoria está ligada a uma obra pública. Pessoal,
Obra pública é diferente de serviço público. Obra pública é uma ponte que é feita pelo município, é um viaduto que é feito pelo Estado, é uma estrada. Pessoal, veja só, quando você fala de obra pública, significa que o primeiro elemento que compõe o fato gerador, que faz gerar a obrigação tributária para que o contribuinte possa pagar a contribuição de melhoria, é uma obra pública. Pessoal, olha só, a obra pública ela tem que ter sido realizada, ela tem que ter sido finalizada. E após a finalização daquela obra pública, vai verificar se houve efetiva valorização do imóvel do contribuinte. Se houver esses dois elementos, se ocorrer, na verdade, se existir esses dois elementos, o Estado, desde que exista uma previsão legal, por que legal? Porque o tributo é instituído por lei. Então, tem que ter uma lei anterior, vai ter a obra, essa obra vai ser realizada, vai ser finalizada, e aí vai verificar, houve valorização do imóvel do contribuinte? Sim. Então, pode cobrar a contribuição de melhoria. Qual seria a base de cálculo? A diferença entre o que custava o valor do imóvel, não é móvel não, tá, pessoal? Do imóvel do contribuinte antes da obra e depois da obra. Valia 500 mil, passou a valer 1 milhão. Qual é a base de cálculo? 500 mil. Pessoal, note, 5 espécies tributárias, 3 definidos pelo seu fato gerador, imposto, taxa e contribuição de melhoria. Os dois últimos, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, definidos pela sua natureza restituível, que seria o empréstimo compulsório. É empréstimo, você me empresta, o Estado, cidadão, contribuinte, me empresta aí um valor chamado contribuição de melhoria, que daqui a 10 anos eu te devolvo. Eu vou te restituo, na verdade. Isso é empréstimo compulsório. Só que, veja, o empréstimo compulsório não pode ser criado em qualquer situação, pessoal. Empréstimo compulsório, condição para a instituição do empréstimo compulsório. 1, guerra externa. 2, e aí a guerra externa pode ser tanto eclodida ou declarada como iminente. Está na iminência de entrar em guerra com o Paraguai, por exemplo. Teria, a situação justificaria a cobrança, a instituição do empréstimo compulsório? Poderia. Tem que ser guerra externa. Segunda situação, calamidade. Pessoal, calamidade significa um hecatombe, como caiu na prova da ordem uma vez. Hecatombe é algo que atinja toda a nação, como é o caso da Covid-19, por exemplo, que atingiu não só toda a nação, mas todo o mundo, né? Mas seria uma situação que justificaria a instituição do empréstimo compulsório ou investimento urgente e de relevante interesse nacional. Não é, eu quero investir. Não, a União quer investir, só é ser o suficiente, não. O Brasil está na situação de hiperinflação. Preciso de que você me empreste dinheiro para poder investir e sair dessa situação de hiperinflação. Justificaria. Pessoal, veja, empréstimo compulsório são tributos que na verdade, a competência da União, e só ele tem competência para instituir empréstimo compulsório, é uma competência extraordinária. Pessoal, guerra é extraordinário. Calamidade é extraordinário. Investimento urgente e relevante interesse nacional é extraordinário. Lembre-se, numa situação de guerra externa, a União, por lei complementar, pode criar o empréstimo compulsório e, por lei ordinária, pode criar o imposto extraordinário de guerra. Pessoal, em relação a tributo ser criado por lei, isso aí também é importante, importantíssimo. Quando você fala de criação, instituição de tributo, a regra, olha só, pessoal, a regra é que o tributo, seja imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório, ele será criado por lei ordinária. A regra é lei ordinária. Só que 4 tributos, pessoal, 4 tributos estão sob reserva de lei complementar, só poderão ser instituídos por lei complementar. Quais são eles? Os empréstimos compulsórios, qualquer situação de empréstimo compulsório, guerra, calamidade ou investimento urgente, vai criar lei complementar. Imposto,
Olha só, sobre grandes fortunas, IGF não foi instituída ainda, mas se um dia for instituído o IGF, será por lei complementar federal. As novas fontes de custeio para a Seguridade Social, que a gente chama de contribuições, contribuições novas ou contribuições residuais. E impostos residuais. Pessoal, imposto residual, entenda, é um imposto que seria um imposto novo, além daqueles que você já conhece, imposto de importação, exportação, IOF, seria um imposto novo. Quem tem competência para instituir um imposto novo? Só a União. Mas se for criar, vai ser por lei complementar federal. Pessoal, veja, temos aí uma regra. Tributo tem que ser criado por lei. Qual lei? Em regra, lei ordinária. Quais são os 4 tributos que, para a criação, hein, pessoal? Só para a criação, instituição, dependerão de lei complementar federal. O imposto sobre grandes fortunas, que a gente chama de IGF. Os impostos novos ou impostos residuais. As novas fontes de custeio para a Seguridade Social e o empréstimo compulsório, seja qual for a sua causa, guerra externa, investimento urgente ou calamidade. Os demais, pessoal, lei ordinária. Professor, medida provisória pode criar tributos? Se for aqueles criados, instituídos por lei ordinária, sim, mas presta atenção. Tributo que foi instituído por medida provisória, pessoal, ele só poderá ser exigido do contribuinte quando da sua conversão em lei ordinária. Tá? Isso é regra. Então, gravem isso, pessoal. Tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei até agora, foi tirado de provas da ordem, ou seja, não só do enunciado, mas das alternativas que foram identificadas, que foram colocadas pelo examinador para que você pudesse enfrentar. Todas, tá, pessoal? Todas foram assim. Luiz Ferreira. Diga, Luiz. Diga aí, meu irmão. Ô, professor, vou tirar uma dúvida. Sim. A CPMF era um tributo... Contribuição. Era uma contribuição que tinha natureza finalística. Se for contribuição, tem que ser finalística. Ela era uma contribuição social. E por que ela tornou-se inconstitucional? Ela tornou-se inconstitucional porque a finalidade da CPMF era custear saúde, acho que era saúde e educação, ou não era saúde, salvo engano, saúde, que já tem muito tempo, mas era saúde. A primeira proposta era para saúde. Saúde, pronto. Mas a primeira proposta não, ela foi criada para a saúde. Só que o problema é que, na época, o governo federal, que era quem arrecadava, ficava com o fruto da arrecadação, começou a desviar. Houve um desvio de finalidade e aí ela tornou-se inconstitucional. Tá? Mas ela pode ser recriada? Pode. Desde que cumpra a sua finalidade, pode ser recriada sem problema nenhum. Ok? Beleza? Respondido, Luiz? Vamos lá, então. Pessoal, olha só. Tá respondido, professor. Beleza. Falamos aí das espécies tributárias, correto? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsórios e contribuições especiais. Meus amigos, essa classificação, 3 desses impostos, desses tributos, são o quê? Definidos pelo seu fato gerador. Os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. E os empréstimos compulsórios, natureza restituível. Contribuições especiais de competência da União. Ou vai ter sempre natureza o quê? Finalística. Quais são as 2 espécies tributárias que têm fato gerador qualquer, ou seja, que admitem bitributação? A regra é que não pode bitributar, pessoal. Você não pode cobrar mesmo fato gerador e base de cálculo de um tributo já existente. Mas quais são as 2 espécies tributárias que admitem a bitributação? Os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Entre os impostos, gravem, o único que cabe bitributar é o imposto extraordinário de guerra. É o que caiu na última prova da ordem. A questão da possibilidade de bitributação. Lá no enunciado, o examinador falou o seguinte, que no caso de guerra foi criado o imposto extraordinário de guerra, cujo fato gerador era o mesmo, salvo engano, do ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis. Aí perguntava se era possível. É possível, por quê? Porque trata-se de uma
competência extraordinária da União. E nessa situação extraordinária, você pode bitributar. Admite-se a bitributação. É exceção à regra. Beleza, pessoal? Sim, faltou só um detalhe importante sobre as contribuições de melhoria. Pessoal, qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? Uma obra pública. Só obra pública? Não. A obra pública, desde que gere efetiva valorização do imóvel do contribuinte. Mas qual é um sinônimo que já foi cobrado na prova da ordem para a contribuição de melhoria? Pessoal, tributo democrático. Está aí, ó, na apresentação de vocês. Professor, por que seria democrático? Porque, na verdade, só seria responsável pelo pagamento desse tipo de tributo aquele cidadão que tivesse seu imóvel valorizado. Significa, por exemplo, eu moro em Ceilândia. Houve lá uma obra pública como a Ponte JK. Ela valorizou o meu imóvel na Ceilândia? Não. Mas valorizou o imóvel daquele que tem o seu imóvel próximo da ponte? Com certeza sim. Então, em tese, se já existisse uma lei, que não existe, estabelecendo essa obrigação, e essa lei fosse anterior à obra, não é isso? Anterior à obra, e esperasse a realização da obra, e essa realização, uma vez realizada essa obra, houvesse a efetiva valorização do contribuinte, aquela pessoa, aquele contribuinte, aquele proprietário de imóvel lá no lago, próximo à ponte, seria responsável, seria tributado em contribuição de melhoria. Tá certo, pessoal? Essas são as 5 espécies tributárias. Pessoal, nosso tempo acabou, mas qual que é a sequência das nossas aulas? Da nossa aula. No próximo encontro, que será na segunda-feira, tá? Nosso encontro segunda-feira, das 18 às 19 horas, nós trabalharemos com o que nós chamamos de limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado. O que seria essa limitação constitucional? Primeiro, a Constituição Federal dá o quê? A competência, atribui as competências. Só que ela fala o seguinte, olha, só para adiantar para vocês, você, União, você tem competência para instituir o imposto territorial rural, mas para que você possa constituir esse imposto, primeiro você precisa de quê? De lei, princípio da legalidade. Você pode criar esse imposto aqui, territorial rural, mas você não pode exigir o tributo no mesmo exercício financeiro, ressalvados no mínimo 90 dias, anterioridade. Você pode cobrar o tributo, mas a cobrança será uniforme, princípio da uniformidade geográfica. Então, na próxima aula, nós estudaremos os limites constitucionais ao poder tributário do Estado, quais sejam imunidades e princípios. Além disso, nós falaremos sobre obrigações tributárias e constituição do crédito tributário. Meus amigos, muitíssimo obrigado aí pela presença de vocês. Lamentavelmente, nosso tempo é pouco, tá? E a matéria é muita coisa, né? Muita coisa. Mas vou tentar na próxima aula já dar sequência e se precisar de outros encontros, a gente combina para ir com a coordenação para ver se a gente consegue fazer mais uns 2 encontros, pelo menos, para poder fazer um sobrevoo, né? Sobre toda a matéria, e aquela matéria mais importante que diz respeito ao direito tributário para a prova da ordem em primeira fase. Beleza? Meus amigos, muitíssimo obrigado a todos e até o próximo encontro na segunda-feira. Quem não assistiu hoje, sexta-feira, pela manhã, de 10 a meio-dia, nós teremos a mesma aula de hoje. E depois, na outra sexta, de 11 até meio-dia novamente. Beleza? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.